Tchau, ok? Muito bem. Então, já estamos aí gravando. Ok. Perguntas, já viram a prova, a recuperação? Alguém viu lá, já postada lá, já aguardando liberação no grupo de sala de aula? Quem já viu? Quem já viu? Vai estar, a prova vai estar disponível para vocês dia 27, ou seja, amanhã, né? Para vocês. Vão estar liberados. Ok? Ok, então dia 27 a prova está liberada para fazer. Alguém quer comentar a respeito? Falar alguma coisa, perguntar antes da gente entrar aqui para a gente falar sobre a prova? Vir aqui já explicar algumas coisas. Ah, ninguém quer perguntar nada, ninguém tem dúvida, está sabendo, todo mundo já estão atentos, já sabendo de tudo a respeito do que vai acontecer. Ah, se estiver perguntando no chat, eu não estou vendo aqui nenhuma resposta. Abre aí o microfone e fala aí. Eu vou ver o que está pegando aqui, que eu não estou conseguindo pegar as mensagens. Às vezes alguém pode estar até falando aí, e eu não estou pegando aqui a resposta. Ok? Então vamos lá. Ninguém. Tem alguém aí no grupo que vai fazer essa segunda prova? Alguém que está aí na live para fazer a segunda prova? Finaliza aí para mim se tem alguém que vai fazer. E que perguntasse hoje. Alessa, levantou a mão. Ok, Alessa, fala aí. Eu vou fazer a prova. Vai, né? Você viu as informações? Eu vou ver agora. Pronto, eu botei lá no grupo tudo, as informações de como será o assunto da prova. Tudo. Então, nós vamos rever aqui, okay? Vamos rever aqui as questões e já vamos estar fazendo a revisão, falando a respeito de cada assunto aí. Okay? Então, fiquem atentos a isso. Então, vamos lá. Nós vamos aí à primeira questão. A primeira questão de vocês. Alguém escreve aí para mim no chat aí para mim ver, escreve aí e me avisa que escreveu, para mim saber se está funcionando aqui o chat. Escreva aí qualquer coisa aí, um bom dia, e manda para mim aqui rapidinho para ver se está funcionando. A última vez que eu estava aqui não funcionou, eu já não estava mandando mensagem, não estava chegando para mim aqui. E manda aí alguma coisa aí, qualquer um aluno aí. Manda um bom dia para mim pelo chat aí, só para mim testar aqui o canal, ver se está funcionando. Ou Alessia lá mandou, beleza, bom dia, valeu Alessia, obrigado, está funcionando, então bom dia. Vocês podem mandar, então vocês podem fazer perguntas aí no chat, tranquilo, a gente vai falando aqui, ok? Então vamos lá, fiquem atentos em relação a gente vai conferir a questão da prova, né? Então vamos lá. Então o assunto da prova era linguagem, funções da linguagem, só esses dois assuntos eram o assunto da prova. Dentro de linguagem, vocês tinham dentro de linguagem, vocês tinham linguagem verbal, vocês têm variações linguísticas. Principal assunto dentro de linguagem. Professor, o que é que eu tenho que estudar dentro de linguagem? Você vai estudar dentro de linguagem, linguagem verbal, não verbal, você vai estudar variações linguísticas, vai estudar bom dia, Vitor, estudar norma culta, norma padrão e linguagem informal. Então, anotem aí, eu deixei lá, mas quem está aí ligado para fazer a prova, para fazer a segunda prova, não perca tempo, fique ligado, anota aí o que eu estou falando. Então, dentro de linguagem, ok? Aí nós temos variação linguística e linguagem verbal e não verbal. Dentro de variação linguística, você vai verificar o que? Você vai estudar a norma padrão, norma coloquial,
né, disso aí, estudar, se aprofundar nisso aí. E aí você tem o outro assunto, o segundo assunto é funções da linguagem. Gerar em funções de linguagem, você vai ter as 6 funções, os 6 elementos da comunicação. E a gente vai ainda colocar aí para vocês hoje, para fazer, relembrar isso aí. Ok? Então, vamos lá. Aí a primeira questão é sobre as funções da linguagem. Então, a linguagem, para que a comunicação se realize, é preciso que a gente tenha os elementos, ocorra a comunicação, é preciso que a gente tenha 6 elementos, né? Nós temos o quê? Nós temos um emissor, que emite a mensagem, nós temos um receptor, que vai receber essa mensagem, nós temos a mensagem, nós temos o assunto dessa mensagem, então nós temos um código que essa mensagem é enviada, e também nós temos um canal por onde essa mensagem vai chegar até o receptor. Okay? Então, você não pode... Eu tenho que estudar essa parte de funções da linguagem. Funções da linguagem, você estuda lá no material que está disponível, principalmente fica atento aos seis elementos da comunicação. Os 6 elementos da comunicação, você vai aprender lá, estudar lá e entender quando é que um texto ele enfatiza um ou outro, quando é que um texto está centrado no emissor, quando é que um texto, a ênfase desse texto é dada no receptor, na mensagem, no código, okay? No referente, no assunto. Então, isso, vocês entendendo isso, você vai fazer sua prova, vai tirar 10. Okay? Então, vem a primeira questão. Sobre as funções da linguagem do texto, é correto afirmar que, ok, então, estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar, cantando coisas de amor, a minha gente sofreu e despediu-se da dor, para ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroeiro que contava vantagem parou. A namorada que contava estrelas parou, para ver, ouvir, da passagem a moça triste que vivia calada sorriu. A rosa triste que vivia fechada se abriu, e a meninada toda se assanhou para ver a banda passar cantando coisas de amor. O velho fraco esqueceu-se de cansaço e pensou, que ainda era moço para sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava para ela. A marcha alegre se espalhou na avenida e insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu, e a cidade toda se enfeitou para ver a banda passar, cantando coisas de amor. Mas, para meu desencanto, o que era doce acabou. Tudo tomou seu lugar. Depois que a banda passou, e cada qual no seu canto, e em cada canto uma dor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Olha que legal, gente. Isso é um texto aí muito legal, né? Então, eu gosto desses textos aqui. Então, vamos ver qual foi a pergunta aqui, né? Qual é a pergunta? Sobre a função da linguagem, é correto afirmar que predomina. Então, veja bem, num texto, geralmente, aparece, às vezes, muitas funções. Mas sempre a pergunta sobre um texto é: qual é a que predomina? Você pode até observar que no texto tem mais de uma função da linguagem. Mas a pergunta é: qual a função predomina aqui? Vamos ver aí para vocês, quem fez aí ou quem não fez. Vamos ver aí pelo texto, pela organização do texto, que tipo de função é essa aqui? Qual seria a resposta? Joga aí para mim a resposta aí no chat aí para a gente ver. É rapidão isso aí, pai bola, para a gente ver aí a maioria, que já eu falo rapidinho. Vamos lá? Estou ouvindo aí. Vamos lá, a resposta. Qual é a resposta aí?
Tá? Letra B, muito bem, alguém já sinalizou a letra B, vamos lá, para me ouvir rapidinho, que é para mim ir testando aqui para vocês. Vamos lá. Ouvi só um, vamos lá, gente. O pessoal não está aí não, gente? Então, estão dormindo. Podem aí, vamos lá. Vamos lá, qual é a resposta aqui dessa questão? Quero ver o pessoal participando aí. Vamos lá. Escrevam aí, qual seria a resposta? Só ouvi alguém falar aqui, só um só falando. Boa, Stephanie, ok, valeu. Mas aí, vamos lá. Vamos explicar, porque eu vou explicar por que isso aí. Vamos. Letra D, Marcos. Muito bem, vamos lá, BCD. Quem mais? Vamos lá. Quem não souber, chuta aí. Quem não souber, chuta. Mas eu não quero que você apenas chute. Eu quero que você observe o texto. É assim que vocês vão fazer a prova. Lembrando, pessoal, que vocês estão fazendo essa avaliação, ela é com consulta. Você vai ficar 2 dias com a prova. Então, você tem toda a chance de pegar o material, estudar o material e fazer a prova. Tirar a nota boa. Então, vamos lá. Eu só vi 2 participações, letra B, Alessia. Muito bem. Tem mais 2 participações. Meu Deus, está pouco. Está pouco. Pouca participação. Acho que a letra B, mas não tem dúvida se a A também. Ok, vamos ver. Legal. Então, vamos ver. Pessoal, vamos pensar junto. A função da linguagem, quando vocês pensarem em função da linguagem, vocês têm que lembrar as 6 funções da linguagem. E quais são as 6 funções da linguagem? Você tem, ou quais são as 6, quais são as funções da linguagem? São 5 aí, né? Então, você tem a função metalinguística. A função metalinguística é quando você pega o próprio código para falar do código. Por exemplo, se eu estiver falando, eu estou escrevendo um texto e estou falando do ato de escrever. Eu estou escrevendo uma poesia e estou falando sobre versos, sobre estrofe. Aí é metalinguística. Porque você tem o cinema falando do próprio cinema. Então, aí você tem função metalinguística, quando você tem um texto desse sentido, o código falando do próprio código. Então, vocês têm que observar isso. A função metalinguística é o código falando do próprio código, porque é a língua falando da própria língua. Se eu tiver o cinema falando do cinema, é metalinguagem. Okay? Vamos analisar esse texto. Esse texto aqui tem a língua falando da própria língua, mas eu quero uma resposta rápida, pessoal. Não importa se está certo ou errado. A gente vai analisar, ver qual é a resposta. Esse texto, a língua está falando da própria língua aqui? Está falando alguma coisa a respeito da própria língua, de ato de escrever, de alguma coisa da própria língua? Sim ou não? Vamos lá rapidão, para a gente já passar para a segunda. Sim ou não? Eu acho que sim. Em que ponto você acha aí que a língua está falando da própria língua? Onde é que você acha no texto uma marca que diz, não, professor, aqui está falando do ato de escrever, o texto está falando sobre o assunto desse texto é o ato de escrever alguma coisa. Está escrito aí, né? Quando fala, o meu amor me chamou, o meu. O meu amor me chamou. Está falando do ato de escrever? Ou está falando de amor? Acho que está falando de amor mesmo. De amor. Então, fique ligado na análise do texto. Quando o texto estiver falando a respeito do ato de escrever, ok? Quando o texto estiver discutindo como fazer um verso, discutindo, dizendo o que é verso, ok? Como é que o ator escreve o livro, isso, aí sim, é metalinguística. Okay? Aqui não está falando. Então, não está falando sobre o ato, sobre o código. Então, aqui não está falando sobre o código. Então, a gente já pode descartar primeiro. Então, a letra A não é. Então, vamos para a segunda. A função poética. A função poética
ela está, a ênfase da função poética, ela está onde? Na mensagem. Ok? Então, professor, e como assim na mensagem? Então, a preocupação dele não é com o que você vai, o receptor que vai receber essa mensagem, mas ele está preocupado de que maneira que ele vai mandar essa mensagem. Como essa mensagem será feita? De que forma essa mensagem? Então, quando o texto ele é organizado de uma maneira especial, okay? Colocando aí nesse texto, como colocando nesse texto sonoridade, nesse texto, rima, organizando esse texto de forma diferente, né? Então esse texto a gente pode chamar de um texto poético. Olhando para esse texto, para a estrutura desse texto, vocês acham que aqui é uma poesia? Sim ou não? Pela estrutura, pela forma que ele foi formado, é uma estrutura? Esse texto é formado em verso? Sim. Sim, formado em verso. Esse texto tem estrofe? Tem. Tem estrofe. Se um texto tem verso e tem estrofe, então que tipo de texto é esse? É uma notícia poética. Exatamente. É um texto poético. Se é um texto poético, qual é a função da linguagem aqui? Função o quê? Função poética. Resposta, a letra B, função poética. Okay? Não vão, na análise do texto, como vocês têm condições de pegar o material, estudar o material e fazer a prova, vocês não vão cair de ficar chutando. Vão lá para o texto, ver as características de cada função, de cada texto e resolve a questão. Okay? Aqui analisando o texto. Vamos para a próxima questão. Aqui já é uma questão de que você já diz, ó, o texto, a variação linguística. Okay? Aí, vocês, professor, eu não estudei. Não, você tem a chance de estudar. Você pega o material de variação linguística, você tem os vídeos, você tem um texto, e vai ver quais são os tipos de variação linguística. Vai ler a questão e vai estudar sobre variação linguística. Ver. Aí a pergunta é, o segmento do texto literário, a variação linguística destaca-se. Vamos ver por quê. Diálogo com o social, vocal bacana. Ok, vamos ver aqui o texto. Foi sempre gaúcho, quebralhão e despichado, sempre por ser muito de mãos abertas, de mãos abertas. Se numa mesa de primeira ganhava uma ponchada de balastracas, reunia-se a gurizada da casa, fazia pipi como para galinhas e semeava as moedas, rindo-se do formigueiro que a formava, catando as pratas do terreiro. Gostava de sentar um lagaço num cachorro, mas desses lagartos de apanhar de palheta a virilha, e puxado a valer tanto que o bicho que eu tomava, tanto senti dor, e lambendo-se depois de disparar um pouco, é que gritava, num cã-cã de desespero. O texto, certamente, para vocês, parece um pouco estranho. Algumas palavras aí vocês nem conhecem. Nem conhecem. Professor, mas nem conheço, tudo bem. Mas vamos lá. Alguém que está falando aí, está falando de uma forma diferente, por exemplo, da nossa região Nordeste. Okay? Uma forma, palavras gaúcho, quebralhão, gurizada, palavras meio estranhas aí a nós. Agora a pergunta é,
Vamos ver o pergunta. Aqui, no segmento literário, a variação linguística destaca-se pelo quê? Então, você tem, por inovar na organização das estruturas sintáticas. Se você estiver estudando variação linguística, quando você pegar o material, você vai ver que existe variação da língua. A língua ela é uma só, mas ela varia. Ela varia do tempo, okay? Ela varia no tempo. Por exemplo, você tinha, no passado, você tinha a palavra que o pessoal chamava voz-me-ser. Voz-me-ser, depois passou a ser, primeiro acho que era vossa-mercê, depois passou voz-me-ser, e hoje é a palavra você. Okay? Então, a língua, por exemplo, a palavra, se vocês pegarem a palavra farmácia, ela era escrita no passado com PH, hoje é escrita com F. Então, há uma variação da língua, a língua varia com o tempo, uma variação histórica, né, com o tempo. Então, e você tem também a variação regional, tem variação regional. A variação regional, ela varia de região para região. Nós temos a língua portuguesa no país todo, mas cada região ela tem uma forma, um jeito de falar, vocabulários diferentes do nosso. Então, isso é que nós chamamos de variação regional, variação geográfica ou variação regional. Okay? São as falas de diferentes regiões. Por exemplo, nós temos aqui uma coisa para falar. Quando uma coisa é falsa, a gente diz que ela essa roupa aqui, esse calçado é peba. Ainda fala isso aqui na nossa região, sinaliza para mim aí, essa camisa sua aqui não é peba, é peba, né? É peba. Então, o que significa que uma coisa é peba? Rapidinho aí, alguém me ajuda aí. O que significa para nós aqui da região? Quando não presta. Quando não presta. Né? Ou quando não é original, é isso? Quando não é original. Então, veja bem como é a questão. Lá em São Paulo, se você for falar na região de São Paulo, na região lá do sul do Rio Grande do Sul, se a gente for para a região da Amazônia, aí você falar, não, isso aqui é peba. A pessoa vai ficar ali sem entender nada, isso é peba. Não tem um significado nenhum, porque a língua portuguesa mas existe uma variação, existem termos regionais que só essa região aqui reconhece. Okay? Então, a gente tem nossa região. Foi tirado de onde essa palavra? Provavelmente foi tirado de onde? Do tatu. Você tem o tatu verdadeiro e o tatu peba. Então, tirou essa informação lá do tatu para colocar para as coisas. Essa coisa é peba, assim, tatu peba e tatu verdadeiro. É interessante esse negócio da língua, ok? Então, palavras, por exemplo, nesse texto aqui, falou uma frase gurizada. Gurizada, a gente não tem costume na nossa região de chamar os meninos de gurizada. Okay? Molecada, essas coisas por aqui a gente já chama, mas não é da nossa região. Okay? Gurizada. Então, a pergunta é, no texto, a variação linguística destaca-se, foi inovar na organização da estrutura sintática? Não, isso aqui não tem nada a ver com variação linguística, organização sintática, estrutura sintática. Então, você já tem que tirar fora. Outra variação que existe na língua é a variação social. A variação social é aquela variação que cada grupo social ele fala de uma maneira diferente. Cada grupo social fala de uma forma diferente. E aí tem a ver com que essa variação social tem a ver com o nível financeiro, né? Nível de escolaridade das pessoas. Cada grupo, né, vai estar falando de um jeito, de uma forma diferente. Os jovens, né, falam diferente. Aí você vai pegando outros que eles chamam
e grupos, né? Os grupos mais, vamos dizer assim, mais abastados, que tiveram chance de estudar mais socialmente, eles vão usar uma linguagem já aproximada aí da norma culta. Você vai ter outros grupos que não são mais abastados, vai usar uma linguagem mais ligada à gíria, okay? Mais palavras assim do social. Okay? E você tem a variação também etária, que é a variação por idade. Então, a língua também varia de acordo com a idade. Então, às vezes, a juventude, então a gente fala as palavras diferentes. Depois você vai ficando na idade mais, você vai mudando o seu vocabulário, vai falando de outra maneira diferente. Então, dentro da sociedade, a gente tem essas variações sociais. Hoje mesmo, o pessoal, para falar uma coisa que ele gostou, né? Coisa boa, o pessoal, a juventude fala muito que aquela coisa é da hora, né? Ah, aquilo ali é da hora. Então, é uma linguagem de juventude. Então, vamos ver aqui a outra. Uso de vocabulário marcadamente regionalista. Resposta certa. Uso de vocabulário marcadamente regionalista. Por quê? Porque usa palavras que são próprias da região. Por exemplo, ali da região não, do sul do Brasil, que ele chamou gaúcho, né? Ele já começa o texto chamando o gaúcho. Tem que ficar atento nas informações do texto, nas dicas do texto. Okay? Então, aqui o vocabulário é marcadamente regionalista. Okay? Vocabulário de palavras de região, uma variação regional. E a resposta seria aí a letra B, B de bola. Quando vocês pegarem o material para estudar, essas coisas vão ficar mais claras para vocês. De novo, outro texto aqui, vamos ver o que é um diálogo com esse texto. Vamos ver o diálogo. Aí, a primeira fala aí é do Pinhão. Pinhão aí é o nome de uma pessoa. Sai ao mesmo tempo. Pinhão é um texto dramático, um texto de teatro. Pinhão sai ao mesmo tempo que Benona entra. Então, ele sai, entra, isso aí entra, está falando de palco aí. Ó. Benona, Eurico, Eudoro, Vicente, está lá fora e quer falar com você. Euricão, Benona, minha irmã, Benona, minha irmã, eu sei que ele está lá fora, mas não quero falar com ele. Aí eu falo de Benona, mas Eurico, nós lhe devemos certas atenções. Euricão, você que foi noiva dele? Eu não. Benona, isso são coisas passadas. Euricão, passadas para você. Mas o prejuízo foi meu. Eu esperava que Eudoro, com todo aquele dinheiro, se tornasse meu cunhado. Era uma boca a menos e um patrimônio a mais. E o Peste me traiu. Agora parece que eu ouvi dizer que eu tenho um tesouro e vem louco atrás dele, sedento, atacado de verdadeira hidrofobia, e farejando ouro, como um cachorro da moléstia, como um urubu atrás do sangue dos outros. Mas ele está enganado. Santo Antônio há de proteger minha pobreza e minha devoção. De novo, nós temos um texto, de novo, falando de variação linguística. Novamente, aí disse, na literatura contemporânea, humor teatral de Ariano Suassuna, o santo e a fé. A pergunta está lá em cima. Com base nesse texto, o emprego das expressões então, peste, cachorro da moléstia, contribui para. De novo, este texto, veja as palavras, né? Veja as palavras que ele usou lá, cachorro da moléstia e peste. Vamos pensar um pouco aqui, essas palavras que ele usou ali, tem no vocabulário nosso, sim ou não? Tem? Peste, cachorro da moléstia, nossa região tem essas palavras?
Tem esses vocabulários? Tem. Tem. Então, vamos ver a pergunta aqui. Agora, se você for para outra região, lá não tem. Então, se você falar moléstia, a palavra moléstia, o pessoal vai entender que é doença. Ok? Então, cachorro da peste, peste é doença também, né? Então, vamos lá. Ele diz, a pergunta é, vamos lá, fique ligado também na pergunta. Nesse texto teatral, o emprego da expressão peste, cachorro da moléstia, contribui para marcar a classe social das personagens. Aquilo ali, será que uma pessoa, só porque uma pessoa aqui nessa região fala peste, cachorro da peste, ou cachorro da moléstia, significa que ele pertence a uma classe social baixa ou alta? Você acha que Não. tem a ver com isso? Não, então não tem a ver com isso. Então, a primeira questão vocês podem eliminar. Caracterizar o uso linguístico de uma região. Você acha que isso caracteriza o uso da língua de uma região? Sim ou não? Sim. 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 Sim, essa seria a resposta, certo? Caracterizar o uso linguístico de uma região. Ok? Gente, fique ligado. Quando uma questão está falando de variação linguística, vocês fiquem ligados na resposta. Tem resposta que não tem nada a ver com o assunto. Essas respostas você já tem que excluir, já tem que tirar fora. Okay? Vocês vão ter isso também nos vestibulares, e vocês têm que aprender a excluir aquilo que não tem nada a ver com o que é o assunto que está sendo tratado. Se o assunto está tratado de variação linguística, uma resposta que não tem nada a ver, descartou. Vamos ver aqui as outras. Enfatizar a relação familiar entre as personagens. Olha que coisa. Nada a ver. Estamos falando de variação. Nada a ver. Ele está falando de termo, de forma de falar. Sinalizar a influência de gênero nas escolhas vocabulário. Olha aí, falar se é masculino e feminino. Não tem nada a ver. Demonstrar o tom autoritário da fala de uma das personagens. Também não. Então, essas questões que você pode já ir eliminando pelo raciocínio. Então, seria a letra B de bola. E aqui é uma questão que envolve duas coisas. Assunto que eu falei para vocês estudar. É um assunto que despeita também aí. É bom vocês aprenderem isso em concursos e em vestibulares, para vocês não esquecerem disso aqui. Ó. Aqui é um texto que é formado por dois tipos de linguagem. A linguagem verbal, que é formada por palavras. A linguagem verbal é formada somente por palavras, ou escrita, ou falada, ok? Linguagem verbal, então guarda isso, ó. A linguagem verbal é escrita ou falada, e a linguagem não verbal, que é o quê? Que são as imagens, os signos, as imagens, exatamente, as imagens, os símbolos, ok? Símbolos, só a linguagem não verbal. Mas, resumindo, tudo aquilo que não tem palavra é o que? Linguagem não verbal. Ok? Então, vocês devem guardar isso. Tudo aquilo que não tem palavra é não verbal. Tem palavra é verbal. Então, nós temos um texto aqui chamado texto híbrido, ok? Formado por dois tipos de texto. Ok? Você tem o texto verbal no título, tuberculose, tosse por mais de 3 semanas é sinal de alerta. Então, aí é texto verbal. Embaixo, quanto antes você tratar, mais fácil curar. Procure uma unidade de saúde. E aí, okay? Então, observe. Quando vocês forem analisar, pessoal, um texto, e as provas de tudo hoje é interpretação de texto, tudo é interpretação de texto, tudo é leitura. Você tem que aprender a ler tanto a palavra escrita e falada, quanto o texto não verbal, quanto os símbolos. Então, você tem que, na hora de você interpretar um texto desse, você tem que ficar olhando o que é que liga o verbal com o não verbal.
Você tem que olhar a imagem toda, todos os detalhes da imagem, o que está acontecendo nessa imagem, detalhe por detalhe. Tudo que tiver no texto não foi colocado ali à toa. Foi colocado porque ele tem um objetivo naquele texto. Tá? Às vezes as palavras são pequenas, você tem que ir lá e tentar ler o que está escrito. Sua empresa, se é o que é aquilo ali. Para você depois ir para a pergunta e você ter isso na resposta. Okay? Vamos ver as perguntas aqui sobre esse texto. Entre as funções de um cartaz está a divulgação de campanhas. Para cumprir essa função, eu uso palavras e as imagens dos cartazes são combinadas. Para cumprir essa função, palavras e as imagens dos cartazes são combinadas de maneira a. Vamos ver, de maneira a o quê? Então, a combinação da linguagem verbal e a não verbal. Né? Então, lá você tem a fonte, ó, de onde é que vem, portal da saúde, né? Saúde, tal, texto publicitário, campanha publicitária. Você fica de olho em tudo que envolve o texto. Okay? Então, vamos ver as perguntas. Então, ele pergunta que as palavras mais capazes são combinadas de maneira a. Vamos ver de maneira ao quê? A evidenciar as formas de contágio da tuberculose. Ele está evidenciando, pergunta, ele está evidenciando nesse texto as formas de contato da tuberculose, quando vocês observam o texto verbal e não verbal. Vamos lá, resposta para mim aí, vamos lá, vamos pensando na resposta. Manda aí, você acha que esse texto, combinando os dois textos, a imagem e o escrito, ele dá evidências da questão do contágio, das formas de contágio, sim ou não? Não. Não. Não, e você tem que procurar a marca no texto onde evidência. Evidência é o quê? É prova, é alguns indícios que tem no texto. Aqui no texto, se você olhar a imagem, você ler o texto, não tem indício que fala sobre contágio. Então, essa questão está fora, está excluída. Ok. Mostrar as formas de tratamento da doença tem a ver com tratamento, pessoal? Formas de tratamento, sim ou não? Não. Não tem a ver. O texto não fala de tratamento. Não. Não, nem tem uma palavra, nem tem nenhuma palavra aí que se dê evidência de que pode falar de tratamento. Lê o texto aí. Tem. Qual foi a palavra que deu a evidência para você aí, que você desconfiou agora que tem a ver com tratamento? Que palavra é que pode desconfiar? Ou uma frase que te dá uma evidência disso? Quanto antes você tratar, mais fácil curar. Olha Procure uma só, unidade de saúde. muito bem. Veja aí, você está encontrando pistas. Quanto antes você tratar, mais fácil de curar. Né? Então, você tem uma evidência aqui que pode ser que o texto está tratando, está falando de tratamento. De tratamento, discutir, mostrar a forma de tratamento da doença. Agora, vamos ver aqui a outra. Discutir os tipos de doença com a população. Está falando isso nesse texto, pessoal? Discussão da doença com a população? Não. Não está falando. Alertar a população em relação à tuberculose. Será que está falando isso? Alertar. Sim. Tuberculose, tosse por 3 semanas, é sinal de quê? Alerta. De alerta, né? É sinal de alerta. Olha agora, né?
Sinal de alerta. Vamos ver lá. Combater os sintomas da tuberculose? Não. Então, vamos ver qual que é a resposta. Mostrar as formas de tratamento. Mostrar as formas de tratamento. É a resposta, letra B. A palavra, quanto mais você tratar, mais fácil curar. Então, você achou aqui, ó, você achou aqui uma pista de que ele está falando de tratamento. Ele vem falando, ó, que é tratamento, tá vendo? O cara começou assim, tá vendo? Começou mal, foi que melhorando, foi, até que curou. Ok? Então, ó, olha aqui, tratar e curar. Então, você vai pegando, pessoal, as pistas no texto. Ok? Então, tratamento é do que ele está falando. Ele não está somente falando, fazendo uma alerta sobre a doença, não. Ele não está dizendo o que é a tuberculose, o que a tuberculose causa, não. Ele está falando de que? De tratamento. Ok? Então, a resposta do trabalho. Então, vão responder as questões com inteligência e analisando os textos, não mais chutando os textos, eu acho que é isso, tá? Vamos lá. Deficiente visual já pode ir a algumas salas de cinema e teatros para curtir em maior, não consegui colocar isso aqui dentro, em maior intensidade das atrações em cartaz. Quem ajudará na tarefa é o aplicativo, o WhatsApp, recém-empregado no Brasil, disponível para sistemas operacionais iOS, Apple ou Android. Ao ser conectado à rede Wi-Fi de cinemas e teatros, o app Wi-Fi, ok. Ele sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou no palco com o espetáculo em andamento. O usuário, então, pode ouvir a narração no seu celular. O programa foi desenvolvido por pesquisador da Universidade Carlos III, em Madrid, na Espanha. 200 salas de cinema já oferece o recurso. E filmes de grandes estúdios já estão exibidos com recurso do WhatsApp. Fiz o brasileiro Luiz Mal, que trouxe a tecnologia do Brasil. No Brasil, já achamos parceria com a São Paulo, Companhia de Dança, para adaptar os espetáculos a isso. E isso já é um avanço. Okay. Então, vamos ver. Agora a pergunta. A gente lê o texto e lê a pergunta. Okay? Por se apresentar as peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Nesse fragmento, predomina a função referencial da linguagem. Aqui ele disse que predomina a função referencial da linguagem, porque há a presença de elementos que, pessoal, aí você vai numa questão dessa. Aqui a pessoa, o julgador aqui, que já fez a questão, ele já te disse qual é a função do texto. A função é função referencial. Professor, eu estou respondendo uma questão e eu estou com a prova na mão. A minha prova é com consulta. O autor já me disse que a função desse texto é referencial. O que é que eu faço? Eu vou lá saber tudo sobre a função referencial. Pô. Eu vou lá saber o que é função referencial, a função referencial está, a ênfase é aonde, quais são os textos de função referencial, qual é a função do texto da linguagem referencial. Aí eu pego tudo sobre isso e aí agora eu vou para a questão. Aí eu vou ver. Ele diz que é referencial, porque há a presença de elementos que. Então, quais são os elementos que podem aparecer dentro da função referencial da linguagem? Busca convencer o leitor incitando o uso do aplicativo. Busca convencer o leitor, esse texto aqui está
informando uma coisa ou está convencendo alguém de alguma coisa? Vamos ver aí rapidamente. Opine aí para mim. Você acha que esse texto está Informando. informando? Bem claro a informação. Não está aqui convencendo ninguém. Então, vamos ver. Busca convencer o leitor. Então, essa questão está fora. Ele não busca convencer o leitor. Define o aplicativo, revelando o ponto de vista da autora. Não, nada a ver. Nós temos um texto que informa sobre o aplicativo. Evidencia a subjetividade, explorando a entonação emotiva. Não, subjetivo é aquilo que você acha, que você pensa, aquilo que você sente. Esse texto é um texto objetivo. Ele está falando de um aplicativo, é bem claro, é bem objetivo. Não tem nada de subjetivo. Ok? Explorando a entonação emotiva, não tem nada de emotivo aí. As palavras estão no seu sentido de dicionário, não tem nada de emoção aí. Outra coisa, gente, quando você estiver analisando uma questão, se você não entende a palavra, não seja preguiçoso, não, gente. Estou preguiçosa. Pega o dicionário, vai lá no celular, clica lá o sentido da palavra. Você tem que entender o sentido da palavra para você entender a questão. Ok? Aí você vai melhorar, entender o significado. Então, essa também não. Expõe dados. Expõe dados sobre aplicativos usando linguagem denotativa. Agora você tem que saber. Expõe dados. Dados são o quê? Informações. Informações sobre o aplicativo. Esse texto expõe informações sobre o aplicativo, sim ou não? Sim. Sim. Aí ele diz, usando a linguagem denotativa. Ah, professor, eu não sei o que é linguagem denotativa. Vai lá, pesquise o que é linguagem denotativa. Linguagem denotativa são as palavras, quando aquele texto, as palavras têm o sentido que tem no dicionário. Ele não tem duplo sentido. Ele está com o sentido do dicionário. Então, qual é a resposta? A resposta é a letra D. Expõe dados sobre o aplicativo usando a linguagem denotativa. Uma linguagem, ok, que as palavras significam o que está escrito ali. Ok? Não tem duplo sentido, não. É o que está ali de forma objetiva. Então, a resposta é a letra D de dado. E lembrando que o texto já tinha dito para você qual era a função. Ele só queria saber qual eram os elementos dessa função que estava presente no texto. Ok? Vamos lá para a questão 6. Vamos lá. Lusofonia. Lusofonia é o nome do texto. Vamos lá. Aqui. Rapariga. Se não, vamos lá. Substantivo feminino. Vamos lá. De rapaz. Puxa. Feminino de rapaz. Mulher nova. Moça. Menina. Meretriz. Olha, tudo isso o dicionário está dando, né? O significado da palavra rapariga. Só para vocês verem aí como a língua varia com o tempo, né? A variação histórica, a variação com o tempo, né? Que a palavra rapariga, ela no Brasil, ela tinha o sentido de moça, né? E depois, com o tempo, a palavra pegou o sentido pejorativo hoje. Hoje você pode chamar rapariga, é pejorativo, é sinônimo de prostituta, de não sei o que, tal, né? É mais leve do que prostituta, mas é pejorativo, né? Você não chama uma moça e tal, você quer respeitar alguém de rapariga. Você só chama quando você quer esculhambar, quando você quer, né, chatear a pessoa. Ou então, às vezes as meninas chamam, as outras, mas da forma, às vezes, eu percebo assim mesmo de forma carinhosa, né? Não para ofender. Mas quando quer ofender, usa essa palavra também. Então, vamos lá. Escrevo um poema sobre a rapariga que está sentada no café. Vamos ver que ele vai discutir isso. Então, escrevo um poema sobre a rapariga que está sentada no café. Vamos lá.
frente da chavena de café, enquanto alisa os cabelos com a mão. Mas não posso escrever este poema sobre essa rapariga, porque no Brasil a palavra rapariga não quer dizer o que ela diz em Portugal. Então terei de escrever a mulher nova do café. Então ele não vai colocar a rapariga do café, ele vai escrever a mulher nova do café, por causa de um problema da língua no Brasil e Portugal. A jovem do café, a menina do café, para que a reputação da própria rapariga, que alisa os cabelos com a mão com café de Lisboa, não fique estragado para sempre. Quando este poema atravessar o Atlântico para desembarcar no Rio de Janeiro. E isso tudo sem pensar em África, porque aí lá terei que escrever sobre a moça do café, para evitar o tom demasiado continental da rapariga, que é uma palavra que já está com dores de cabeça. Até porque, no fundo, a única coisa que eu queria era escrever um poema sobre a rapariga do café. A solução, então, é mudar de café e limitar-me a escrever um poema sobre aquele café onde nenhuma rapariga se pode sentar à mesa, porque só se serve café ao balcão. O texto traz em relevo as funções metalinguísticas poéticas. Seu caráter metalinguístico justifica pelo. Olha lá, preste atenção no texto. Novamente, ele já disse que o texto é. Ele disse que o texto é metalinguístico. Função metalinguística. Função metalinguística é quando você tem um código falando do código. Me diga uma coisa. Esse texto aqui está falando sobre o ato de escrever, sobre o ato de fazer um poema, sim ou não? Sinalizem para mim aí. Fala sobre isso, sobre o ato de escrever um poema, falando sobre poema, dando significado de palavras no dicionário, sim ou não, gente? Vamos lá, quero a participação de alguém aí. Tem 13 pessoas aí, vamos lá. Escreva aí rapidinho. Esse texto está falando sobre ato de escrever, está falando sobre significado de palavras. Vamos lá? Cadê o pessoal? Estou aguardando retorno, gente. Participação na aula. Stephanie, você está aí, Stephanie? Sim. Ok, Stephanie, vamos lá, me ajuda aqui. Esse texto está falando sobre a forma de escrever um poema, está falando sobre o significado de palavras no dicionário, sim ou não? O que você acha? Tá. Está falando, Stephanie respondeu que está. E está falando que está, porque o texto disse que é metalinguístico. Ele já disse que é. Então, ele vai perguntar, o seu caráter metalinguístico justifica-se pelo... O que é que justifica? O que ele está perguntando, o que é que justifica ele ser metalinguístico? Aí eu vou lá saber o que é metalinguístico, para eu poder saber. Então, cada questão vai me levar a entender o que é um texto metalinguístico,
Né? Quais as características desse texto? Que tipo de texto é isso? Então, vamos lá. Vamos ver a justificativa para ele ser metalinguístico. A discussão da dificuldade de se fazer arte inovadora do mundo contemporâneo. Está discutindo isso lá? Fala sobre isso, pessoal. Discussão Não. de... Não, está excluído. Está excluído. Então, já com inteligência você já exclui. A abordagem de temas de cotidiano, em que a arte se volta para assuntos rotineiros. Está falando sobre isso? Não. Não, fora. Não está falando sobre isso. Tematização do fazer artístico, a discussão do ato de construção da própria obra. Tematização do fazer artístico e a discussão do ato da construção da própria obra. Eu estava falando sobre esse assunto. O autor estava discutindo essa coisa, fazer artístico, sim. Ele está discutindo sobre isso. Okay? Ele está falando sobre o tema do fazer artístico, de como fazer o poema, como escrever o poema. Ele está lá, já tem dor de cabeça, lá ele pensando como escrever, escolher uma palavra, a palavra que ele quer usar. Ele quer usar no poema dele a palavra rapariga, mas ele está preocupado porque o poema pode sair de Portugal, vir para o Brasil, e aí essa garota que ele quer escrever a respeito dela vai parecer que não é uma garota comum, que poderia ser uma prostituta e tal. Então, ele está falando sobre a temática do fazer artístico, pela discussão do ato da construção da própria obra. Então, é metalinguística que justifica isso. Então, a resposta aí seria essa, que a letra C. O certo, quanto às funções da linguagem, assinala assinala a alternativa incorreta. A incorreta. Agora, professor, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu respondo uma questão dessa? Essa questão é muito fácil. Mas eu tenho que fazer o quê? Se eu não conhecer cada função, a característica de cada uma, eu não vou saber. Eu não vou responder. Se eu for simplesmente chutar isso aqui, bom, eu posso errar. Mas eu posso ir lá no meu material, eu posso estudar cada uma, aprender de cada uma o que é que uma faz, o que é que a outra faz, qual é o tipo de texto que está na minha função, e eu respondo a questão. Então, qual a função da linguagem na alternativa incorreta? Vamos ver. Função referencial ou denotativa. Pode citar, como exemplo, materiais didáticos, os textos jornalísticos. Ele quer a incorreta, né? Receba lá, cuidado com a pergunta, ele quer incorreta. Ele quer incorreto. Tá certo essa, pessoal, a primeira? Função referencial denotativa. Sim, tá certo. Essa aqui está correta. Então, não é essa a resposta. Função emotiva ou expressiva. São explorados um texto que descreve, vamos lá, sobre a linguagem, que descreve sobre a linguagem textual. Isso aqui foi uma parte. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o completo aqui. Deixa eu ver. Eu vou abrir tudo que está aí. Vocês continuam vendo o texto, pessoal? Abre o microfone aí e fala para mim. Continuam vendo o texto? Sim. Abriu agora tudo? A imagem? Ou continua só um pedaço, só um lado? Abriu todo. Tá, legal, obrigado. Então vamos ver lá. Então, a discussão. Não, a questão que nós estamos vendo. Quanto à função da linguagem. Vamos lá. Função referencial, função emotiva ou expressiva. Ainda cortou o pedaço. Tem mais coisa ali.
Função emotiva expressiva sem exemplo em texto que descreve sobre a linguagem textual. Isso aqui ficou. Função fática é utilizada nos diálogos, nas expressões de cumprimento, saudações e falas. Bom, vamos deixar essa questão emotiva aqui quieta. Vamos aqui para essa outra. Função fática é muito utilizado nos diálogos, nas expressões de cumprimento, saudações, falas e telefone. Tá certo essa? Vamos lá, sinalizar. Tá certo. Função conativa ou apelativa, muito usado nas propagandas publicitárias e discursos políticos a fim aí esse texto. Esse texto ficou cortado para vocês, será, gente? Na hora que vocês forem fazer esse texto, não é possível, porque para mim aqui não está. De qualquer sorte, a resposta aqui, essa que está certa, essa está certa, essa está certa. Eu não estou vendo aqui até o final essa aqui, mas a resposta errada é essa aqui. Por quê? Exatamente. Porque a função emotiva ou expressiva são exemplos de texto que descreve sobre a, não é que descreve sobre a linguagem, mas que linguagem é essa? Eu não estou aqui, mas eu sei que a emotiva está centrada no eu. Então, é texto que expressa a linguagem textual. A linguagem textual, né? Sobre linguagem textual. Então, a errada é essa, porque a função emotiva, ela não, expressiva, não tem nada a ver com isso. Ela tem a ver com o que é centrada no eu, com o que o eu fala de si mesmo. Okay? Então, o texto sempre aparece a primeira pessoa do discurso, eu, e está falando de quem fala de si mesmo. Então, a resposta errada era essa aqui, que não tinha nada a ver. Então, a incorreta. Ok, vamos para a próxima. A sinal alternativa em que expressa a função fática da linguagem. Aí a opção 1 é isso aí. Alô, está me ouvindo? A outra, tenho tanto sentimento, que é frequente persuadir de pessoa sentimental. Traz qualquer enunciado linguístico com sentido acabado. Aí você tem a opção 4, você tem um texto aí, né, desse garotinho aí. Tá? Então, qual seria a resposta aqui da função fática da linguagem? Qual seria aqui? A, B, C, D? Opção 1. Opção 1. Por que a opção 1, pessoal? Porque a função fática, você sabe, ela serve para você fazer o quê? Manter o canal. A ênfase dela é no canal. Ela serve para manter o canal de comunicação aberto. Okay? Para manter a comunicação aberta ou para fechar também o canal. Né? Para você encerrar uma conversa, para você começar uma conversa, para você encerrar uma conversa, para você testar, para ver se o canal de comunicação está aberto. Okay? Então, a função fática da linguagem é uma questão fácil de responder. Okay? Era outra questão que eu deixei para vocês. Então, isso é o texto de vocês. Foi a prova de vocês. E a recuperação, e a prova de recuperação, ela está dentro dessa mesma ideia. Okay? Ela não está muito diferente disso aí, não. Okay? O que vocês vão ter. Eu acho que a prova de recuperação está até mais fácil. Okay? Mas vai depender de cada um. Okay? Vamos lá. Então é isso. Perguntas, pessoal. Perguntas. Dúvida, a prova está disponível amanhã. Vamos lá. Professor, é até que dia? Até o dia 29, é? Você tem dia 27 a 27, você tem 27 e 28. 2 dias. Dia 29, 8 horas da manhã, a prova sai do ar. Entendi. Entendeu? Você tem que focar que você tem 2 dias, 27 e 28. Pega a sua prova, estuda o assunto. Já estudou o assunto? Estudou. Mas na hora que está com a prova, estuda o assunto de novo. Vê a pergunta, vá atrás do assunto. Estuda as características daquele assunto. Qual é o tipo de texto que aquele assunto, que aquilo ali envolve. Tudo. Aí responda as questões. Okay? Não tem nada difícil. Vocês têm tudo na mão para responder. Vai levar só levar você a estudar. Se você não tiver preguiça, você vai responder. Okay? Vai responder e vai se dar bem. Okay? Mais alguma pergunta?
Não tiver nenhuma, eu vou encerrar aqui para vocês a minha aula de revisão e desejar boa sorte para vocês na recuperação. Ok? Se tiver problemas, me sinaliza, eu dou uma orientação. Ok? Então, tenham um bom dia para vocês, um forte abraço a todos. Ok? Vou tirar aqui a gravação.